Boa noite, sejam bem-vindos a essa que é a segunda aula de um curso sobre o Pirkei Avot. Esse curso é uma iniciativa do Lilmod, que é a plataforma de conteúdo do Torá Mitzion. E o Lilmod disponibiliza diversos materiais, cursos, aulas, recursos pedagógicos em português, em espanhol, em inglês, em vários outros idiomas. É muito fácil encontrar o Lilmod, basta entrar no Google ou no seu buscador e escrever Lilmod, ou então Lilmod português, e rapidamente você vai encontrar os canais do Lilmod. Siga, curta, acompanhe, porque a quantidade de materiais disponíveis é muito grande, sempre materiais de muita qualidade para se aprofundar mais em termos de judaísmo. Então tem aí o canal do YouTube, tem também o próprio site do Torá Mitzion. Você vai encontrar muitos materiais e recursos importantes para o seu crescimento em judaísmo, em espiritualidade e também o contato. Então deixo para vocês aqui o contato do grupo de WhatsApp do Lilmod. Quem quiser entrar no grupo ou quem já está no grupo, é só pegar aqui no chat. Eu vou colocar o número do telefone, manda um WhatsApp e pede para entrar no grupo do Lilmod. Bom, a gente começou na semana passada falando um pouquinho do que é o Pirkei Avot. Então, a primeira aula foi uma introdução sobre o que é a Mishnah, o que é o Talmud. A Mishnah é a primeira parte do Talmud e um dos tratados da Mishnah, a gente comentou lá na semana passada, estamos falando de uma obra gigantesca com 6 temas centrais. Dentro do tema Nezikim, de danos, a gente tem diversos tratados e um dos tratados é diferente dos demais. E foi essa nossa aula de introdução a respeito do Pirkei Avot, que é um tratado diferente dos outros, porque ele não fala tanto de lei, ele fala muito mais sobre a ética, a nossa conduta, orientações para como a gente deve olhar para o mundo no qual a gente vive. E a gente comentou que esse tratado ele tem algo muito especial. Ele é o mais fácil de entender e é o mais difícil de cumprir. Todos os outros tratados são muito mais difíceis, mas uma vez que você descobre como faz uma sucá, é fácil fazer açúcar. Tem muita discussão, monta por cima, monta por baixo, altura máxima, altura mínima, que material, mas depois que você sabe como que é a alahá, é fácil de fazer. E o Pirkei Avot é o contrário. Nossos sábios dizem com clareza que a gente deve ser humilde, mas ser humilde é muito difícil. Então, a clareza dos nossos sábios em relação a como a gente deve olhar para o mundo é muito impressionante no Pirkei Avot, e a gente vai começar hoje a ver o primeiro capítulo. E a gente vai seguir Mishnah por Mishnah. Como eu comentei na semana passada, a Mishnah está dividida em capítulos e cada capítulo está dividido em ensinamentos. E os ensinamentos eles são numerados, o que facilita para a gente muito estudo, não só do Pirkei Avot, mas de qualquer tratado da Mishnah, tanto para estudar como para referir. Então, quando você quer dizer para alguém onde está um certo ensinamento ou uma certa lei, você fala: olha, está no Tratado de Shabat, no capítulo 4, na Mishnah 3. E assim a pessoa encontra com facilidade. A mesma coisa vale para o Pirkei Avot. Então, o que a gente vai fazer hoje é que a gente vai abrir o capítulo 1 e vamos começar lá pela Mishnah número 1, depois Mishnah número 2, Mishnah número 3, e assim a gente vai avançando. A cada aula, vamos tentar cobrir 5 Mishnayot, ou pelo menos 4. Vamos depender aí do nosso tempo, como está o nosso avanço, e assim, aos pouquinhos, a gente vai avançando no tratado. E eu garanto para você que, se você seguir com a gente no curso até o final, vai ter uma sensação muito especial, que é a sensação do Sium Maseret, o encerramento de um tratado, de dizer: olha, a gente leu o livro inteiro, do início ao fim. E a gente parou um pouquinho, refletiu, não só leu, mas entendeu, discutiu algumas questões, e no final a gente vai poder comemorar junto que a gente terminou um tratado inteiro da Mishnah. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que tem as Mishnayot, tanto em hebraico como em português, e a gente vai se aprofundando nelas. Eu também queria lembrar vocês que é fácil encontrar esse texto, né? O Pirkei Avot, ele em geral está em todo o Sidur, praticamente todas as edições de qualquer Sidur, Sefaradi, Ashkenazi, no meio do Sidur, depois de Minhad de Shabbat, a gente tem todo o Pirkei Avot. Se você tem um Sidur em português, vai ter o Pirkei Avot em português. Mas se você não quiser procurar no Sidur, é fácil encontrar online também
o Pirkei Avot, tanto o original em hebraico como a tradução para o português. Basta buscar por Pirkei Avot e você vai encontrar facilmente a fonte do Pirkei Avot. Então, no final dessa aula, até vou recomendar quem quiser, leia as próximas 5 Mishnayot, porque aí na próxima aula você já vai entrar conhecendo a Mishnah, que é uma experiência já totalmente diferente do que ler pela primeira vez. Então, quem quiser no final, vamos ver onde a gente parou, e aí eu deixo para você em casa durante a semana ler as próximas Mishnayot e já chegar no próximo shiur, na próxima aula, sabendo do que se tratam as próximas Mishnayot, até para trazer também perguntas, ideias e a gente poder discutir um pouquinho mais. Então a gente vai abrir agora o capítulo 1, né? E vamos ver como começa o Pirkei Avot. A gente, na verdade, já leu isso na semana passada, então vamos voltar um pouquinho e aí a gente vai começar então a avançar. Então o Pirkei Avot ele começa com uma Mishnah que ela é emblemática. A primeira Mishnah do Pirkei Avot. Vamos lá. Moshe Kibel Torah Sinai. Moshe recebeu a Torá no Sinai. O Messará le Yoshua, e ele transmitiu a Torá para Yoshua. Veio Yoshua Lizkenim, e Yoshua transmitiu para os anciãos. Os Kenim Lenevim, e os anciãos transmitiram para os profetas. O Neviim e os profetas Messaru Alean Sheikh Nefet Agdolah. Eles passaram a Torá para os sábios da grande assembleia. E aí a Mishnah traz o primeiro ensinamento, que é atribuído a esses sábios da grande assembleia. A gente falou um pouquinho desse ensinamento na semana passada, que ele se divide em três. Evu metunim badin, sejam cautelosos, prudentes no julgamento. Emidu talmidim arbe, formem muitos alunos, muitos discípulos. Veasu siag la Torá, e façam, ergam uma cerca ao redor da Torá. Algumas coisas importantes a gente comentou um pouquinho na semana passada, mas vou voltar nisso porque é fundamental para entender de onde vem a Mishnah e de onde vem o Pirkei Avot. Está escrito na primeira frase, Moshe recebeu a Torá e transmitiu para Yoshua. Se essa frase estivesse falando da Torá escrita, não precisava dizer, porque Moshe deu a Torá escrita para todo o povo de Israel. É só você ir na biblioteca ou na sinagoga e ter a Torá. O que ele transmitiu para Yoshua não é somente a Torá escrita. Moshe cuidou como grande líder que era, e também porque Deus incumbiu de transmitir esses ensinamentos, de que toda uma Torá oral que não está escrita na Torá fosse transmitida. E ele transmitiu para mais de uma pessoa, mas ele garantiu que Yoshua soubesse tudo que Moshe escutou no Sinai. E Moshe no Sinai não recebeu só os 10 mandamentos e não recebeu só a Torá que está escrita. Moshe ficou 40 dias e 40 noites numa conexão com Deus. E grande parte do que a gente vive hoje no judaísmo é baseado no que Moshe recebeu no Monte Sinai. Grande parte das coisas que a gente faz não estão escritas na Torá. Por exemplo, não está escrito na Torá que um tefilim é preto. Mas Moshe aprendeu isso no Sinai. Como faz um Brit Milá? Como faz uma Shritá? Como faz para bater um animal do jeito kasher? E Bar Mitzvah é com 13 anos. Não está escrito na Torá. Tudo isso Moshe aprendeu durante 40 dias e 40 noites. Inclusive coisas que estão escritas na Torá. Por exemplo, está escrito na Torá que tem que honrar o pai e a mãe. Mas como? Até onde? Qual é a nossa responsabilidade? Ou que tem que construir uma sucá, mas qual é a altura da sucá? Do que pode ser feito o teto da sucá e assim por diante. Moshe recebeu muito mais ensinamentos no Sinai do que está escrito na Torá, e ele se preocupou durante a vida de transmitir isso para Yoshua. E Yoshua está escrito no livro de Yoshua que quando ele morreu, no lugar dele, liderando o povo de Israel, ficou um grupo de anciãos. E Yoshua transmitiu para esses anciãos. E depois, o Tanakh tem uma sequência de profetas que levam adiante a transmissão da Torá oral. Então, a primeira Mishnah, ela na verdade quer esclarecer qual que é a fonte da autoridade da Torá oral. De onde vem esse conhecimento todo que está no Talmud? De onde vem esse conhecimento todo que a gente usa no judaísmo? Até quando a gente aprende alguma coisa, uma orientação, como se relacionar com a esposa, como tratar as outras pessoas, coisas que não estão escritas na Torá, isso também tem uma fonte. Algumas coisas, claro, são decididas depois, a gente aprende com o tempo, mas grande parte das coisas que a gente faz é baseada em ensinamentos que Moshe recebeu lá no Monte Sinai.
E os sábios da Grande Assembleia, a gente já comentou isso, então eu vou fazer essa Mishnah bem rápido, porque a gente comentou isso na semana passada. Os sábios da Grande Assembleia ensinaram três coisas. A primeira foi Evum Metunim Badin, e aqui vale a pena falar uma coisa muito interessante sobre o Pirkei Avot. O Pirkei Avot está ensinando qualquer judeu, judia, qualquer ser humano, qual que é a conduta ética a seguir. Mas muitas vezes ele se volta para orientar os juízes. Ele se volta para falar de como que a justiça precisa ser correta, adequada, transparente. Esse é o ensinamento da Torá, está escrito na Torá, Tzedek Tzedek Tirdof. A gente tem que perseguir muito a justiça. Não dá para construir uma sociedade com bondade, com amor, com respeito, sem que haja justiça. Mais para frente, o Pirkei Avot vai dizer que a justiça, a din, a emet, a verdade, a shalom e a paz são os pilares sem os quais não dá para construir nada no mundo. O mundo não se sustenta sem isso. A gente precisa de justiça. Isso tem ligação com muitas coisas profundas na nossa alma. Desde que a gente é criança, a gente já tem um senso de justiça. Deus deu para o ser humano um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele se baseia, a gente vai falar depois mais sobre o livre-arbítrio, mas ele se baseia muito na ideia de que nem tudo é certo. Tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas, tem coisas que são éticas, tem coisas que são antiéticas. E, portanto, a gente tem que perseguir a justiça. E aqui, nossos sábios já começam dando um conselho para os juízes. Sejam prudentes na hora de julgar. Muitas vezes você já é juiz há muitos anos e chega o 20º caso igual, ou praticamente igual, e você acha que já sabe a resposta. Não, calma. Analisa todos os documentos, interroga de novo as testemunhas, pensa bem antes de decidir. Mas sempre que o Periquet Avot dá um conselho para os juízes, a gente precisa pensar que a gente também tem que aprender com esse conselho. Não é só o juiz que tem que ser prudente no seu julgamento. Todo ser humano, na hora de tomar suas decisões, também precisa ser prudente, cauteloso, tomar cuidado para não se deixar levar por emoções ou por uma situação que ele acha que é parecida com outra. Calma, olha com cuidado, pensa qual é a melhor forma de agir. A gente sabe que a palavra mitzvah, ela escreve muito parecido com a palavra matzah, que a gente come em Pesach. E a matzah, ela tem uma qualidade muito interessante. A matzah, ela, para ser preparada, ela requer dois momentos muito diferentes. O primeiro momento é um momento de muita reflexão, muita cautela, muita ponderação, porque quando você colhe a farinha com a qual você vai fazer a matzá, tem que tomar cuidado para colher num dia que não esteja chovendo, que seja seco, transportar no seco. Você tem que planejar onde vai ficar, você tem que ser muito cauteloso e muito prudente, porque se a farinha molhar, ela começa já a ficar hametz. Mas na hora de fazer a matzá, a gente tem que fazer com agilidade. Isso vale também para as mitzvot. A gente tem que ser prudente na hora de tomar nossas decisões, na hora de orientar os nossos caminhos na vida, mas tem que ser ágil na hora de fazer uma mitzvah. Então a gente tem que pensar bem, por exemplo, como a gente pode ajudar os pobres. Como a gente pode fazer para que a nossa sociedade seja mais justa? Isso requer ponderação, olhar ao redor, que instituição a gente pode ajudar, o TNA, a gente pode ajudar um grupo de voluntários que muda a vida das pessoas. Tem que pensar bem, porque afinal de contas nossos recursos são limitados. Mas na hora de agir, quando alguém realmente está precisando, você não pode falar, espera 5 minutos, depois eu te ajudo, tem que ajudar na hora. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre a ponderação e a ação. A ação tem que ser feita com agilidade. Porém, o julgamento tem que ser feito com ponderação, tanto pelos juízes como por qualquer um de nós. A gente também tem que ter cautela nas nossas escolhas na vida e não tomar decisões no momento de raiva ou no momento de em que as emoções estão à flor da pele, a gente tem que fazer as coisas com ponderação. A segunda coisa que eles falaram, e faz muito sentido no contexto dessa Mishnah, é Ve'amidu talmidim arbe. Tenham muitos discípulos. O conhecimento a gente precisa multiplicar. E conhecimento é uma coisa muito interessante, porque primeiro que a gente recebeu a nossa Torá de graça e a gente tem que transmitir de graça. Segundo que a gente recebeu ela dos nossos pais. Esse livro é a ética dos pais e a nossa obrigação é de transmiti-la para os nossos filhos e para os nossos netos. E terceiro que quando a gente transmite conhecimento, quando a gente transmite estudo,
a gente não perde nada, né? Isso é uma coisa única em relação à intelectualidade, em relação ao que é espiritual, porque se duas pessoas se encontram no meio da rua e cada um deles está trazendo um pedaço de pão, e o primeiro dá o pão para o segundo, e o segundo dá o pão para o primeiro, cada um sai com um pedaço de pão, eles trocaram. Quando você troca um pão com alguém, você troca de pão, você entra com um pão, você sai com um pão, ou uma bolacha, ou um biscoito, ou uma nota de US$ 100. Se você dá para uma pessoa uma nota de US$ 100, ele dá uma para você, cada um sai com US$ 100. Cada um entrou com US$ 100 e saiu com US$ 100. Se você dá uma ideia para alguém, ou ensina alguma coisa para alguém, e essa pessoa ensina uma coisa para você, cada um sai com dois ensinamentos. Você sai com o que você trouxe e com o que você aprendeu. O conhecimento, ele cresce, e o conhecimento é nossa obrigação de transmitir adiante. Por isso, nossos sábios falaram: olha só, a Torá oral só chegou aqui porque Moshe transmitiu tudo para Yoshua, e Yoshua para os anciãos para os profetas para os sábios da grande assembleia. A gente também tem que transmitir o que a gente sabe, o que a gente aprendeu para outros. E não achar que guardar para a gente algum tipo de conhecimento vai ajudar o mundo a crescer de alguma forma. Muito pelo contrário, todo aquele conhecimento que pode ajudar o mundo a ser melhor, a gente tem que tomar cuidado, tem que garantir que esse conhecimento passe adiante. Por isso, a gente deve ter muitos alunos. E por último, e para mim esse é o ensinamento mais importante do capítulo, e a gente comentou sobre ele na semana passada, está escrito na Mishnah, associar a Torá. Façam uma cerca para a Torá, e eu comentei que uma cerca para a Torá, o que que é? É você criar um ambiente seguro para você viver. Uma cerca para a Torá é o ensinamento filosoficamente judaico, talvez dos mais importantes para a gente seguir no nosso cotidiano. Assim como uma ponte tem uma cerca de cada lado, a gente comentou na semana passada, eu dei o exemplo da ponte Rio-Niterói, que é muito grande, tem 14 quilômetros, e mesmo assim gastaram dinheiro para fazer dois muros de 14 quilômetros de concreto dos dois lados. Custou milhões. Por que que precisa desse muro? Claro, para nenhum carro bater e não cair no mar, não cair na Baía de Guanabara, mas a maioria dos carros não bate lá. Mesmo os carros que não batem no muro, eles precisam do muro. O muro ajuda a gente a ficar na pista. Ele está no nosso campo de visão. Quando você está dirigindo e você vê que o muro está ali, você se afasta um pouquinho. Não é bom andar sem muro. Você pode cair a qualquer momento. E isso é verdadeiro do ponto de vista físico, material. Nenhum de nós, eu comentei isso também semana passada, consegue ficar em pé numa varanda no 20º andar se essa varanda não tiver uma cerca. Ah, mas eu nunca caio. A gente realmente, é raro, claro, uma pessoa pode tropeçar, mas a maioria de nós hoje não tropeçou. Você anda quase todos os dias, quilômetros, e não tropeça. Por que que justo quando você estiver na varanda sem cerca você vai tropeçar e cair? Provavelmente você não vai cair, mas a gente não consegue ficar lá. É ruim, né? A sensação de insegurança. Você está muito perto de cair. A gente precisa da cerca, ela nos orienta. E os nossos sábios disseram que a gente deve fazer uma cerca para a Torá. Semana passada eu comentei um pouquinho disso, hoje eu trouxe um ensinamento muito interessante do Talmud que exemplifica isso. Está escrito no Talmud o seguinte: isso aqui é a página 12 da Gemara, do Tratado de Shabat. E lá está escrito que no Shabat a gente sabe não pode trabalhar. E não trabalhar no Shabat envolve 39 melachot, 39 coisas que não pode fazer. Não pode plantar, não pode colher, não pode caçar, não pode escrever. E uma das coisas mais importantes, né, e hoje em dia fundamental também na maneira como a gente cumpre o Shabat, é que no Shabat a gente não pode acender o fogo, nem usar o fogo, nem aumentar o fogo, nem abaixar o fogo. Não deve mexer com fogo, nem com solda, nem com algo. O fogo transforma, constrói, modifica, e o fogo é usado na produção. A gente não mexe com fogo no Shabat. O que estava aceso fica aceso, o que estava apagado fica apagado. Bom, dito isso, vamos lá. O que que o Talmud falou? O Talmud falou o seguinte, que é proibido, então aqui vou marcar aqui com o meu lapisinho aqui, ó. Lo ikra leoraner. No Shabat, uma pessoa não deve ler a luz da vela de uma única vela muito perto dele.
Olha que interessante. A gente não pensa muito nisso porque hoje em dia a gente tem luz elétrica, mas o Talmud falou o seguinte: antigamente as pessoas acendiam na sua casa tochas, acendiam na sua casa candelabros, acendiam na sua casa velas para ter luz durante a noite. E uma pessoa não deve pegar um livro e ler o livro muito próximo de uma única vela, que tem uma luz tênue com foco. Porque o que, que vai acontecer? Diz o Talmud, Shema Yaté. Talvez a pessoa vai algum momento você está lendo, está difícil de ler. A gente, o ser humano costuma, quando a gente está lendo um livro, espero que vocês sejam ávidos leitores e gostem de ler, quando a gente gosta de ler e a gente está estudando alguma coisa e a gente se concentra no que a gente está lendo, a gente entra dentro do livro e a gente esquece o que está ao redor. De repente a pessoa está lendo, esqueceu da vela, esqueceu o que é Shabbat, está lendo e alguma palavra pode estar borrada, ou está difícil de ler, ou ele está com dificuldade, a pessoa estica a mão, é automático, pega a vela e aproxima. Isso é proibido fazer no Shabbat, é proibido pegar a vela, é proibido aumentar o fogo, é proibido mexer com esse fogo. Então, para a pessoa não mexer com fogo, faz o seguinte: você quer ler de noite no Shabbat? Lê à luz de um candelabro, lê à luz de tocha, não lê na luz de uma vela que você pode aumentar ou diminuir ou pegar ela, porque você vai acabar pegando. Isso é uma típica cerca para a Torá, porque a Torá não falou que não pode ler à luz de vela. A Torá falou que não pode mexer na vela, nem aumentar o fogo, nem mexer com o fogo. Mas ler à luz da vela, os nossos sábios falaram: olha, se você não quer mexer com a vela, não vai ler ali embaixo da vela, você vai acabar mexendo. Então, melhor, não se deve ler na luz da vela no Shabat. Tranquilo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também me interromper, perguntar, abrir o microfone e falar. Continua o Talmud e fala o seguinte: Amar Rabi Ishmael ben Elisha. Disse Rabi Ishmael, esse rabino é um rabino muito sábio. Ele não só é um rabino sábio, ele é Cohen Gadol, ele é o sumo sacerdote. É uma pessoa super letrada no que pode e no que não pode fazer no Shabat. Muito acostumado com a espiritualidade, muito acostumado a estudar, um grande estudioso. E ele escutou isso, que os sábios falaram: olha, estamos fazendo uma cerca. Ninguém mais lê na luz da vela. E ele respondeu e falou: Ani ekra velo até. Eu me garanto, em português claro. Ani ekra, eu vou ler e eu não vou pegar na vela, não vou mexer na vela, não vou aumentar o fogo. Eu conheço o Shabat, eu sei o quanto é grave um judeu descumprir o Shabat, eu sei o quanto é importante a santidade do Shabat, e eu sou muito cuidadoso. Jamais eu vou pegar a vela e descumprir o Shabat. Então eu posso ler. Continua o Talmud e conta Mahat aconteceu uma vez, Kará o Bikesh Leatot. Ele estava lendo e ele esticou a mão para pegar a vela. E aí, opa, lembrou. E aí ele falou, Amar, Rabbi Ishmael ben Elisha falou, Kama Gdolim Divrei Chachamim. Como são grandes, como são sábias as palavras dos sábios. Eles falaram, vamos colocar uma cerca aqui, melhor coisa é colocar a cerca aqui mesmo. Porque a gente é humano. A gente é humano. Só que a gente é humano e a gente tem qualidades fantásticas por ser humano. A gente tem livre-arbítrio. A gente tem a possibilidade de ser prudente no julgamento. Olha o que os sábios da Grande Assembleia falaram. Seja cauteloso no julgamento. A gente tem a capacidade de dizer: opa, vou preparar o meu Shabat e vou colocar um lugar para ler com velas muito altas onde eu não alcanço. A gente é fantástico. O ser humano é capaz de refletir, tomar boas decisões. E não colocar a vela perto de onde você pode pegar. A gente é humano, a gente comete erros. Então, para o bem e para o mal, a gente é humano. Então, ele falou que grandes são as palavras dos sábios que eles falaram, Shayu Omrim, que eles disseram, Loi Krale Oraneiro. Sabe? Fala simplesmente não lê muito perto da vela. E eu achei que era bobeira e não é bobeira. Estou vendo que realmente é muito sábio. Quase que eu peguei. Inclusive, o Talmud continua, não é importante, mas é interessante que o Talmud continua. Rabi Natan Omer, ele falou, o Rabi Natan, Karaveitar, na verdade, ele sim pegou a vela, ele descumpriu o Shabat. Inclusive, Vechatav al Pinkassó, ele depois escreveu num bloquinho dizendo: Ani Ishmael ben Elisha, eu, Ishmael ben Elisha, fui ler no Shabat, peguei na vela, descumpri Shabat, estou devendo Lecheshei Bané Beit HaMikdash, quando o Beit HaMikdash for reconstruído, se Deus quiser, Avi Hatat Shmená. Eu vou ter que trazer
ou um sacrifício para pedir desculpa porque eu errei e foi culpa minha, porque eu não devia ter lido na luz da vela e eu acabei descumprindo o Shabat. Então, o Pirkei Avot, ele vem dizer o seguinte: a gente tem que ser prudente. E parte dessa prudência é colocar certas cercas ao redor do que a gente faz, para evitar que a gente chegue muito perto de algo que é proibido. Isso vale para o Shabat, mas isso vale também para as nossas condutas no dia a dia, no trabalho, é, na nossa relação com as pessoas. Alguém que trabalha com coisas públicas tem que não só agir de forma correta, mas de forma transparente. Então, por exemplo, quem faz tzedakah ou cuida da tzedakah, um gabai tzedakah, a pessoa da sinagoga que recebe a tzedakah e distribui para os pobres, não deve fazer isso sozinho. Ele deve fazer isso junto com uma outra pessoa, para que ninguém pense e para que ele próprio não se sinta tentado de repente a fazer alguma coisa que não deve. Por que a gente vai se colocar muito perto daquilo que é proibido? A gente é humano, a gente pode acabar errando sem querer ou porque a gente não pode não conseguir controlar a nossa vontade de fazer uma coisa errada diante de uma coisa errada. Então, o Pirkei Avot vem dar uma orientação que é para a vida. É para a vida em relação às mitzvot, em relação à vida também, ao trabalho, às coisas que a gente faz. Coloca uma cerca. Primeiro pensa, seja prudente. Fala, eu quero que isso aconteça comigo. Eu quero no Shabat acabar descumprido, ou eu quero acabar, Deus me livre, pegando algum dinheiro que não é meu. Opa, então eu vou fazer assim. Sempre que eu for fazer isso, vou fazer desse jeito. Vou colocar uma cerca a mais. Da mesma forma que a gente cuida, né, para garantir que cada coisa que a gente faz na nossa vida particular, a gente também faça na nossa vida espiritual, tomando cuidado para não chegar muito perto da beirada, muito perto da borda. Ninguém aqui dirige encostando o espelho na cerca. A gente se afasta um pouquinho. Assim também a gente deve se afastar na vida. Essa é a Mishnah Aleph, a Mishnah número 1, e a gente já tinha visto ela semana passada. Então agora, vamos lá, você que estava com a gente semana passada, agora vem coisa nova. A Mishnah Bet. A Mishnah Bet, ela é uma das Mishnayot mais famosas do Pirkei Avot. A primeira Mishnah falou que a sequência do ensinamento da Torá chegou até os sábios da grande assembleia. E por isso a segunda Mishnah começa dizendo que Shimon HaTzadik Aya Misherei Knesset Agdolá. Ele era um dos últimos, ele era da última geração dos remanescentes da grande assembleia. O Elmer e o ensinamento dele é o seguinte, e a partir daqui a gente vai ter geração por geração de ensinamentos. Al Shloshad Varim Haolam Omed. O mundo se sustenta sobre três pilares, também falamos disso semana passada. A Torá, um deles é a Torá. A Avodá, o outro é o serviço divino, trabalho para Deus. E o terceiro é Gmilut Hassadim, fazer bondade. Sem um desses pilares, o mundo não existe. O mundo sem Torá não faz sentido. O mundo tem um propósito. Se não tivesse propósito no mundo, Deus ia olhar para o mundo e falar: olha, para que está continuando? Não tem Torá. Se ninguém no mundo quiser cumprir Torá ou estudar Torá, o mundo não vai fazer sentido. Se não fizer diferença entre agir bem ou agir mal, quer dizer, não tem Torá, o mundo não faz sentido. O mundo só faz sentido porque a gente tem livre-arbítrio e a gente tem uma Torá que diz não pode roubar e deve não roubar. Tem que honrar o pai e a mãe e não deve desonrar o pai e a mãe. Tem diferença entre fazer o que é bom e fazer o que não é bom, ou fazer o contrário. Se não tivesse diferença nenhuma, então nada do que a gente faz tem valor nenhum, nem físico, nem material, nem espiritual. O mundo só faz sentido porque tem Torá. Nossos sábios disseram no Midrash que Deus olhou para a Torá e criou o mundo. Na verdade, a Torá, assim como um arquiteto primeiro desenha uma planta, ele faz um mapa de como vai ser a construção, o engenheiro, o arquiteto, Deus desenhou primeiro o mapa, ele escreveu a Torá e olhou para a Torá, leu o que estava lá e assim que ele criou o mundo. O mundo é baseado na Torá. E ele existe por causa da Torá. Portanto, sem Torá não teria mundo. A Avodá é o serviço divino, nossa conexão com Deus, hoje em dia é a nossa tefilá, nossa reza. E Gemilut Hassadim, antes, quando tinha o templo, o serviço divino era o serviço do templo. E Gemilut Hassadim é a bondade. Vamos falar dessas três coisas, mas primeiro eu queria mostrar uma coisa muito interessante. Existe um paralelo entre essas três coisas
Avodá e Gemilut Hassadim, a Torá, o serviço divino e a bondade, tem um paralelo entre isso e nossos três patriarcas. E também a gente sabe que tem outra coisa que vem em três na Torá, que são as festas de peregrinação, os Shelosh Galim, as três festas chamadas de Regel, quando todo o povo judeu ia para Jerusalém: Pesach, Shavuot e Sukkot. E olha que coisa interessante. Do mesmo jeito que a gente tem a importância da bondade, um dos nossos patriarcas, ele é especialmente lembrado na Torá e nos Midrashim, e no seu exemplo, e naquilo que ficou marcado para o povo judeu. A gente vai ver isso mais para frente, porque a avó fala de Avraham. Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, ele é Hesed. A qualidade dele é a bondade. Então, tem um pilar do mundo que é o Hesed, e a gente tem um patriarca que a qualidade dele é o Hesed. O segundo pilar do mundo é a Avodá, o serviço divino, o sacrifício para o templo, a nossa tefilá, a nossa reza, a nossa conexão com Deus. E a gente tem um patriarca, que é Yitzhak, que ele representa o sacrifício. A Kedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. Ele se deixou levar para um sacrifício que não aconteceu, era um teste de Deus com Abraham, mas a gente tem um patriarca que representa bondade, um patriarca que representa a Avodá e um patriarca que representa a Torá, que é Yaakov Avinu. Está escrito sobre Yaakov. Yaakov tinha um irmão gêmeo que era Esav, que foi para um outro caminho, e a Torá fala que Esav ele era um caçador e que Yaakov Ishtam Yoshevo Alim era um homem íntegro que sentava para estudar, sentava nas tendas. Yaakov representa a Torá. Então a gente tem três pilares no mundo: a bondade, o serviço divino e a Torá, e a gente tem três patriarcas. Um que era principalmente bondade, um que era principalmente serviço divino e um que era principalmente Torá. Então, três patriarcas são também Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. E a gente tem três festas no ano, que mais ou menos dividem o ano, que é Pesach, Shavuot e Sukkot. E Pesach é a festa da Avodá. Inclusive, a gente acabou de passar por Pesach faz um mês, quem lembra da Agadá, a pergunta do filho é sábio é Ma avodá azot lachem. O que é essa avodá para vocês? Em Pesach a gente faz avodá. A gente leva o sacrifício de Pesach, a gente lembra do carneiro, a gente lembra da proteção divina para o povo de Israel, da nossa conexão com Deus. Pesach é avodá. E a gente tem Shavuot, que está chegando daqui a pouquinho, daqui a 16 dias, é a festa de Shavuot. E Shavuot é a festa da Torá. É Zman Matan Torateinu. É a festa na qual a gente escutou de Deus os mandamentos. E a gente tem depois, mais para o fim do ano, logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente tem Sukkot, que é a festa da alegria, a festa da bondade, a festa da abundância. Então a gente tem três festas, uma que é Torá, uma que é Avodá e uma que é Gemilut Hassadim. A gente tem três patriarcas, um que é Torá, um que é Avodá e um que é Gemilut Hassadim. Na verdade, isso não é coincidência, esses paralelos são porque o mundo ele precisa desses três sustentáculos. Então a gente poderia ter um único patriarca com todas essas qualidades, mas a gente tem uma qualidade mais forte em cada patriarca das três qualidades que são fundamentais para a gente no mundo. Então a gente quando pensa, a gente falou antes, né, de ser prudente nos nossos julgamentos. Quando a gente pensa em a gente vai formar a nossa vida, a gente não pode pensar em criar um cotidiano que não tenha Hesed, que não tenha bondade, ou que não tem a Torá, ou que não tem a Avodá. E a Avodá hoje em dia é que a gente tem que rezar. A gente tem que, em vez de acordar de manhã e sair para trabalhar, acorda de manhã, tira 20 minutos, medita um pouco, pensa no que você fez ontem, que você pode fazer melhor, o que você vai fazer amanhã. A Avodá é fundamental para o nosso cotidiano, porque é um pilar do mundo. O resto da bondade é fundamental para o nosso cotidiano, porque é um pilar do mundo. E a Torá é fundamental. Então, se você ainda não colocou no seu dia a dia essas três coisas, pelo menos 5 minutos por dia para estudar a Torá. Se puder 1 hora, ótimo. Se puder mais, melhor ainda. Mas não deixa o seu dia ficar sem um pouco de estudo de Torá. Não deixe o seu dia ficar sem bondade. Um pouquinho de tzedakah, ou meia hora de voluntariado para ajudar alguém, um telefonema para um amigo, coloca na agenda todo dia, ligar para um amigo para falar bom dia. Ou não bom dia do WhatsApp que ninguém quer, mas para ligar, perguntar como a pessoa está, ou visitar um doente, colocar uma vez por semana visitar um doente. E avodar, rezar. Não deixe o seu dia passar sem rezar.
Coloca no seu cotidiano essas três coisas. E lembra que esses são três pilares para o mundo. Eu falei, avisei vocês, né, que o Pirkei Avot é o tratado mais fácil de entender, mais difícil de fazer. Muito fácil de entender. O mundo precisa de bondade, isso conecta as pessoas, une um ao outro, conecta a nossa comunidade, constrói uma sociedade mais justa. O mundo precisa de avodar, a gente precisa rezar, faz bem para a gente meditar, faz bem para a gente acordar meia hora mais cedo. E o mundo precisa de estudos de Torá, a gente precisa de estudos de Torá. Legal, muito fácil de entender. Então eu tenho que estudar, ajudar pessoas todos os dias e rezar todos os dias. Agora é difícil de fazer, né? Mas vamos lá, nosso papel é esse, é entender qual é o propósito, nosso propósito no mundo e acrescentar um pouquinho a cada dia. Então a Mishnah vem falar que o mundo tem três pilares. Uma curiosidade muito interessante é que a expressão da Mishnah, que é muito famosa sobre a bondade, é Gmilut Hassadim, atos de bondade ou prática da bondade, fazer bondade. O importante não é a bondade, é fazer bondade, é a ação. E essa expressão Gmilut Hassadim é que dá origem à abreviação Gmilut, começa com Gimel Mem, Gm, e Hassadim começa com Het. A abreviação de Gemilut Hassadim é Gmar. Por isso que na nossa comunidade e em comunidades judaicas pelo mundo, a gente tem vários Gmarim. Um Gmar é um grupo de pessoas ou uma pessoa sozinha que resolveu se dedicar à prática de bondade, Gemilut Hassadim. Ou Gmar. Gmar quer dizer prática de bondade. Por isso que, por exemplo, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio de Janeiro, em São Paulo tem Gmar de remédios que empresta ou dá de remédios para quem precisa, tem um Gmar de vestido de noiva, tem um Gmar de fralda para quem precisa comprar fralda, tem um Gmar de material escolar, tem Gmar para muitas coisas para ajudar os outros, porque isso é prática de bondade, isso é Gemilut Hassadim. E Gmar é a abreviação de Gemilut Hassadim. Essa é a Mishnah Bet, a Mishnah número 2 do capítulo 1 do Pirkei Avot. Então, lembrando, o tratado de Mishnah é organizado assim: é o capítulo e cada ensinamento é uma Mishnah. Então, a gente está no capítulo 1, a gente viu a Mishnah 1, essa aqui é a Mishnah 2. Em geral, eu coloquei aqui na nossa apresentação aqui o número da Mishnah, ó, tá aqui Mishnah 2, e agora a gente vai para a Mishnah 3. Lembrando que a gente agora já saiu lá dos sábios da grande assembleia dos profetas, já passou, chegou no Shimon Tzadik, e a gente vai ver agora quem é o próximo, né, na cadeia de ensinamento. Então, vamos lá para a Mishnah Gimel. A Mishnah Gimel começa dizendo o seguinte, e justamente, como eu falei, esse capítulo, ele está mostrando, demonstrando, esclarecendo de onde vem a autoridade da nossa Torá oral. Moshe recebeu no Sinai, passou para Yoshua, Yoshua para os anciãos para os profetas para os sábios da grande assembleia. Na grande assembleia tinha um sábio chamado Shimon Tzadik, e agora a Mishnah vem e fala que Antígonos, um homem chamado Antígono, Ish Soho, de um lugar chamado Soho, Kibel Mishimon Tzadik. Ele foi discípulo, ele recebeu toda a Torá oral de Shimon Tzadik. Ele estudou a vida inteira com Shimon Tzadik, que era da grande assembleia, que recebeu dos profetas, que recebeu dos anciãos, que recebeu de Yoshua, que recebeu de Moshe. E Shimon Tzadik ele ensinou o seguinte: Hu Aya Omer. Ele costumava dizer: Al tiyu ka'avadimamishamshim et harav al menat lekabel pras. Não sejam como um servo que serve ao seu mestre com intenção de receber recompensa. E aqui é muito interessante, porque ele não falou que não tem recompensa. Tem recompensa. Quando a gente faz uma mitzvah, isso tem recompensa. Na verdade, tem muita recompensa. Tem recompensa no Olam Abá, tem recompensa no mundo vindouro, tem recompensa espiritual, da nossa elevação espiritual, tem recompensa porque as mitzvot também nesse mundo produzem uma sociedade mais justa. Tem uma série de recompensas quando a gente age bem, quando a gente é correto, quando a gente é ético, quando a gente ama o próximo, quando a gente faz Gemilut Hassadim, quando a gente faz Tzedakah, tem um monte de recompensa. Mas ele falou, você não deve fazer essa mitzvah porque ela tem recompensa. Ela você tem que ser como um servo que serve não porque ele quer receber recompensa. E que o temor do céu esteja sobre vocês. Qual que é a diferença entre fazer uma mitzvah com intenção de receber recompensa ou fazer uma mitzvah
desinteressada, sem intenção de receber recompensa. No fim das contas, você está fazendo a mitzvah. Vamos dizer que é tzedakah, que é ajudar um pobre. Faz diferença se você deu R$ 100 para um pobre almoçar, porque você fala, opa, vou ajudar ele com R$ 100, que eu sei que isso aqui espiritualmente vai me fazer bem, ou se você deu sem intenção de ter recompensa nenhuma. Qual é a diferença? O pobre recebeu o dinheiro de qualquer forma, mas a Mishnah vem e ensina tem uma diferença. Na verdade, tem uma diferença muito grande, que é o seguinte: quando a gente faz uma mitzvah e não pensa na recompensa, a gente pensa que a nossa vontade é servir o Criador, é servir o nosso mestre, é servir o patrão. Isso significa que a gente não está trabalhando para alguém que tem seu interesse e a gente tem o nosso interesse. Normalmente é assim, né? A pessoa trabalha numa empresa, a empresa tem o interesse dela, a empresa quer ter lucro, ou a empresa quer produzir alguma coisa, e o funcionário tem outro interesse. Ele está trabalhando lá para receber o salário, para poder pagar suas contas, para poder botar seus filhos na escola. O interesse dele não é o do patrão. Cada um está trabalhando por uma razão diferente. Quando você trabalha, mas não para receber o, a recompensa, não para receber o salário, mas com a intenção de que o trabalho seja feito, significa que você e o seu patrão estão trabalhando pela mesma coisa. O que o seu patrão quer é o que você quer. E a gente tem que procurar fazer com que na nossa vida o que a gente quer é o que Deus quer. Deus quer um mundo mais justo, a gente também tem que querer um mundo mais justo. Deus quer bondade entre as pessoas, Deus quer que a gente ame o próximo, a gente também tem que querer amar o próximo. Na hora que a gente consegue cumprir as mitzvot, não pela recompensa, mas porque é isso que o patrão quer, a gente internaliza que a gente também percebe que não é só a vontade de Deus, é o nosso propósito. Tem que ser a nossa vontade. A gente tem que querer um mundo melhor. Deus deu para a gente as mitzvot para a gente construir um mundo melhor, a gente tem que querer fazer para construir um mundo melhor. Pela mesma razão que o patrão está pagando. Ele está pagando para isso. E a gente tem que estar fazendo para isso. Não para receber o nosso salário, mas que a nossa empresa consiga chegar no seu objetivo. A gente faz parte desse mundo. A gente tem que ter interesse no cumprimento das mitzvot. E tem que fazer as mitzvot pelas mitzvot. Isso é o que chama em hebraico de fazer uma mitzvah lishma. Lishma, em hebraico, Shem é nome, Leshem é em nome, Lishma é em nome dela. Você faz a mitzvah Lishma, pela própria mitzvah. Estou fazendo essa mitzvah pela mitzvah. Não porque ela tem uma recompensa boa. Inclusive, a Torá fala, por exemplo, que quem honra o seu pai e a sua mãe tem mais tempo de vida. Excelente recompensa. Mas você tem que honrar o seu pai e sua mãe porque você entende que esse é o nosso papel no mundo, que é algo muito profundo na nossa alma, que nos conecta com o nosso pai, com a nossa mãe, com Deus, na hora que a gente está honrando o pai e a mãe, que a gente está criando um mundo melhor quando honra o pai e a mãe. E a gente tem que fazer a mitzvah pela mitzvah. E não porque ao honrar o pai e a mãe a gente vai viver mais tempo. Isso é difícil, né? E de novo eu vou voltar aqui no que eu falei algumas vezes já, porque a avó é a mais fácil de entender, a mais difícil de cumprir. Simplesmente o que a Mishnah diz pra gente, Antígonos de Sorro, que aprendeu a vida inteira com Shimon Tzadik, ele fala uma coisa muito simples, que é o seguinte: você tem que agir de forma desinteressada, não tem que fazer as coisas para receber recompensa, tem que fazer pelo bem. Mas como é difícil na nossa vida, no dia a dia, a gente lembrar disso, né? Às vezes a gente vê aí uma oportunidade e a gente passa na frente de outra pessoa para receber alguma coisa, para ter um kavod a mais, ou para receber um valor a mais, e a gente esquece que o nosso papel no mundo não é esse. E é muito difícil não esquecer. Ter sempre em mente que o nosso papel no mundo é fazer um mundo melhor. Mas é bem fácil de entender. Olha, simplesmente viva a sua vida e não esqueça que a gente está aqui sempre para fazer o bem. Diante de qualquer situação, é muito difícil. Fácil de entender, difícil de fazer. Vamos voltar nisso algumas vezes. E a Mishnah 4. E essa vai ser a nossa última hoje, se Deus quiser. Mas já avançamos 4 Mishnayot. Se a gente seguir assim, em alguns meses a gente termina todo o Pirkei Avot e vai ser uma grande alegria aí para todos. A Mishnah 4 explora um aspecto da bondade, que está ligado, como a gente falou, com o patriarca, com Avraham Avinu. E aqui a gente começa um período que ficou conhecido na Mishnah como o período dos Zugot, das duplas, onde em vez de ter um líder em cada geração, a gente tem dois. Um em geral é o líder do tribunal rabínico, o outro do estudo, e a Mishnah diz:
Yossi ben Yoezer, Ish Tzredá, um dos sábios, líderes do povo judeu, era Yossi ben Yoezer, e ele era da localidade chamada Tzredá. Ve Yossi ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Yossi ben Yohanan era da cidade de Jerusalém. E eles, os dois, a dupla, Kiblu Mehem, eles foram alunos dos anteriores. Yossi ben Yoezer, Ish Tzedá, ensinou o seguinte: abre a sua casa sempre para receber os sábios. A gente tem uma grande mitzvah na Torá que é Achnasat Orchim, receber visitas. Abrir nossa casa para quem vem de fora. Muitas vezes, e no mundo antigo, né, a gente está vivendo agora um momento de recrudescimento do antissemitismo, mas no mundo antigo sempre houve perseguição e um judeu chegar numa cidade precisa ser recebido por algum judeu que vai acolhê-lo, vai receber em casa. Abre sempre a sua casa para quem vem de fora. Pessoa que vem de fora não conhece ninguém, precisa de ajuda, e é uma grande mitzvah receber visitas. E Yossi Ben Yoezer, ele vai além, porque a gente já sabe que receber visitas é uma grande mitzvah. Ele fala também, procura fazer com que a sua casa seja uma casa onde os sábios se encontram. Hoje em dia tem muita gente que faz isso de uma forma muito legal, muito divertida, que é marcar um shiur, marcar uma aula na sua casa, uma vez por mês, uma quinta-feira à noite, convida três, quatro casais, amigos ou alguns amigos da escola e fala, olha, eu vou convidar um palestrante, um rabino ou um estudioso, ou eu próprio vou preparar uma aula e vamos fazer um encontro de estudo. A gente tem que ter estudo na nossa casa. Tem que fazer a nossa casa ela aberta para os sábios. Porque que exemplo a gente vai dar para os nossos filhos e para as próximas gerações? Eles têm que ver que na casa dos pais tem estudo, tem livros, tem sábios, tem conversa, tem debate, tem ideias, tem troca de ideias. Sua casa tem que estar sempre aberta para os sábios. E rever mitabek bafar glehem. Você tem que ficar no pó, sentar nos pés, não receber a casa e dar um quarto. Você tem que sentar no pó aos pés deles, se aproximar para ouvir e beber com sede suas palavras. Né? Aproveitar o momento que você tem alguém em casa que pode ensinar, aproveitar que tem uma aula, e hoje em dia a gente tem disponível na internet, a gente tem disponível na biblioteca, a gente tem disponível na Mayanot, na editora Mayanot, na editora Sefer, livros em português, a gente tem uma quantidade de conhecimento disponível e fácil, de muito fácil acesso. A gente tem que beber essas palavras com sede. A gente tem que aprender cada vez mais e crescer cada vez mais no cotidiano. Se a gente não está subindo, a gente está descendo, não tem parado espiritualmente. Então a gente tem que estar sempre aprendendo mais e aproveitando cada palavra dos nossos sábios. A gente vai por aqui na Mishnah Dalet hoje. Semana que vem a gente vai na Mishnah 5, 6, 7, 8, até 10, se der, mas pelo menos até a 8. A gente conseguiu 4 na nossa aula de hoje, vamos começar 4 na aula que vem, mas se a gente conseguir até a 10. Então, se você estiver interessado em acompanhar a próxima aula, já com alguma noção prévia do que a gente vai falar, de que assuntos a gente vai abordar, leia o Pirkei Avot. É muito fácil encontrar o Pirkei Avot, ele está na internet, é só colocar lá Pirkei Avot em português que aparece. Também é fácil encontrar o Pirkei Avot em qualquer Sidur em português, ele está logo depois de Minhad Shabbat, abre no capítulo 1, Mishnah 5, 6, 7, 8, e semana que vem a gente continua nessa mesma hora, nesse mesmo canal, nesse mesmo link do Zoom, a nossa aula de Pirkei Avot, aí nossa parte 3. E essa aula vai ficar gravada, disponível, e vai ser divulgada no grupo do Lilmod. Se você ainda não faz parte do grupo, aqui no chat tem o telefone, manda um WhatsApp e entra no grupo. E a gente se vê, se Deus quiser, na semana que vem. Uma boa noite para vocês. A gente se encontra na próxima terça, 9h30, horário do Brasil, madrugada em Israel, 3h30 da manhã da quarta-feira.